Olá, está no ar o nosso Boletim de Notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. Começamos falando de vacina no Paraná. A região de fronteira do estado está na mira da imunização. Isso porque 45 mil das 235.500 vacinas da AstraZeneca que desembarcaram na noite desta quinta-feira em Curitiba serão levadas às cidades de Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. Tudo isso para tentar conter o avanço da variante Delta no estado. Os demais imunizantes serão distribuídos pelos municípios, dando continuidade à campanha de imunização. Com uma população de mais de 11 milhões e meio de habitantes, o Paraná já vacinou com as 2 doses mais de 1.700.000 pessoas, o que representa 15% da população do estado. E a gente continua falando agora da variante Delta. No Rio de Janeiro, o governo confirmou a circulação da cepa na capital. Esses são os 2 primeiros casos registrados por transmissão local. Os 2 infectados passam bem. No total, o estado do Rio já registra 5 casos da nova variante. A variante Delta foi confirmada com sequenciamento genômico. São os 2 primeiros casos confirmados na cidade do Rio de Janeiro. Os infectados são 2 homens, um com 27 anos e outro com 30. Eles moram nos bairros de Vila Isabel, na Zona Norte, e na Ilha de Paquetá. Significa que, de fato, a gente já tem a transmissão comunitária da variante Delta na cidade do Rio. Os casos já foram liberados, são 2 casos com sintomas leves de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde pretende monitorar as pessoas que tiveram contato com os pacientes. Estudos preliminares mostraram que a variante Delta é mais transmissível, mas ainda não existem dados confirmados se ela pode ser mais letal ou se está ligada ao desenvolvimento de casos graves de Covid-19. O ciclo completo de vacinação é eficaz contra a variante Delta, um alívio para quem já recebe a segunda dose. Estou tomando a segunda e fico muito aliviada, sim, para me relacionar com meus filhos, com a minha família. Isso é muito bom. Com a confirmação dos casos na capital, ao todo 5 infecções com a variante Delta foram identificadas até agora em toda a região metropolitana do Rio. A primeira ocorrência foi constatada em maio, num morador de Campos, que viajou a trabalho para a China. Os outros 2 casos foram confirmados nos municípios de Seropédica e São João de Meriti. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para a necessidade de se manter as medidas preventivas, que também são válidas para evitar a infecção com a nova variante. Fazer uso de máscaras, higienizar as mãos com álcool 70, lavar com água e sabão sempre que possível e observar o distanciamento social. Pois é, a gente ainda reforça, né? Respeitar o calendário de imunização, já que as 2 doses é que garantem a proteção completa também contra a variante Delta. Bom, e continuamos falando de vacina. Antes de ser diagnosticado com Covid pela segunda vez, o governador de São Paulo, João Dória, apresentou o balanço oficial da Covid no estado. Os dados apontam que, com a vacinação, o número de mortes já caiu consideravelmente por lá. Vamos ver. As mortes por Covid-19 caíram 46% no estado de São Paulo. Os dados foram divulgados durante coletiva de imprensa do governador João Dória. O índice se deve ao avanço da vacinação, que já chega à marca de 62% de adultos imunizados. A mortalidade das pessoas internadas por Covid-19 nos hospitais de São Paulo teve uma redução de 46% entre março e julho deste ano. A proporção dos pacientes que morriam depois de internados era de 35% em março, no pico da segunda onda da pandemia. Caiu para 19% em junho, queda de 46% em apenas 4 meses. A principal redução de óbitos está entre os idosos, que já se imunizaram com as 2 doses de vacina. E principalmente entre os idosos acima dos 70 anos, que já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina. A maioria dos vacinados, 80% com 2 doses, tomaram a vacina do Butantan, deixando claro que deste grupo, deste universo, 80% tomaram 2 doses da vacina no braço e foi a vacina do Butantan, a Coronavac. Portanto, uma queda direta da hospitalização e óbitos de pessoas em São Paulo. Já as internações em UTI também caíram. Hoje, a taxa do estado está em 65%. E houve também uma redução da internação comparado esse mesmo período, de março a junho. Seguramente,
mostra o impacto da vacinação e essa redução será ainda maior à medida que nós estamos progredindo a vacinação para mais faixas etárias. O governador ainda anunciou mais um programa. Dessa vez é a Bolsa do Povo Educação. O objetivo é oferecer uma bolsa de R$ 500 para que os parentes dos estudantes da rede estadual possam trabalhar por 4 horas nas escolas. A Secretaria da Educação vai contratar 20 mil pessoas para trabalhar nas escolas 4 horas por dia, recebendo R$ 500 por mês, a partir do próximo mês de agosto até dezembro deste ano. As inscrições começam no dia 19 de julho e vão até 31 de julho. Os pais e responsáveis pelos alunos serão os potenciais contratados neste programa denominado Bolsa do Povo Educação. Os pais e responsáveis contratados vão prestar apoio às equipes escolares no cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19. Vacina mostrando resultados. De São Paulo, a gente vai para o Ceará. Por lá, a vacinação contra a Covid também avança e, concomitante, a vacinação contra a gripe também está em andamento. O que preocupa as autoridades é a adesão à vacina da gripe, que por lá está abaixo do esperado. A técnica de enfermagem Adriana já está com todas as vacinas em dia. Imunizada contra a Covid-19 e o vírus da influenza, hoje ela veio só de acompanhante da mãe, que vai tomar a vacina da gripe. Hoje em dia, essas doenças que estão vindo aí, esses vírus, e aí é muito importante tomar da gripe. Quem também aproveitou o dia para se imunizar foi a professora Maria Olimar. Nós temos que nos vacinar para podermos ficar imunizada, né? E poder viajar também. Além de ser uma das formas de evitar complicações decorrentes da doença, ajuda também a reduzir os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19. Vacina que está disponível nos postos de saúde de todo o Ceará e que foi ampliada para atender a população em geral. Vale salientar que estamos com baixa cobertura vacinal de gripe, no estado do Ceará, e é indicado que todos procurem um posto de saúde mais próximo da sua residência para atualizar o calendário vacinal. No dia da vacina, é importante trazer um documento de identificação com foto ou cartão de vacinação, principalmente se for criança. Isso porque aquelas que têm menos de 9 anos e que nunca foram imunizadas contra a gripe precisam tomar 2 doses, com intervalo de 30 dias. E para aquelas pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 e querem se imunizar contra a gripe, é necessário obedecer o intervalo de 14 dias antes e depois da vacinação. É muito importante que a população procure uma das unidades de saúde mais próxima. A nossa capital, nós temos 116 postos de saúde que funcionam de segunda a sexta, de 7h30 até às 18h30. Pois é, fica o alerta, né? É importante também tomar a vacina da gripe. E ainda falando do Ceará, vamos conferir os últimos dados da pandemia por lá? A informação é da TV Ceará. O mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará informa que até esta quarta-feira o estado registrou 23.116 mortes por complicações da Covid-19. Atualmente, 63.579 casos estão sendo investigados. Do início da pandemia até agora, já foram confirmados 904.502 casos da doença. Nas últimas 24 horas, uma morte foi confirmada em decorrência do vírus. A ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 em todo o Ceará se encontra em 64%. Já em Fortaleza, esse índice é de 70%. Na região do Cariri, a ocupação é de 67%. De acordo com o mais recente levantamento do vacinômetro, até agora já foram aplicadas 4.977.918 doses da vacina contra a Covid-19 na população cearense. Todos os dados você encontra na plataforma integrasus.saude.ce.gov.br. E agora falamos do sul do Brasil. Em Santa Catarina, um decreto do governo do estado estabelece o fim dos horários de restrição para o funcionamento de estabelecimentos como bares e restaurantes. Além disso, os servidores públicos que ainda estão em home office também voltam ao trabalho presencial. Veja só.
O decreto suspende a limitação de horário para determinadas atividades, como cinemas, museus e academias. O mesmo acontece com congressos, palestras, reuniões de qualquer natureza, lanchonetes, cafeterias, bares e restaurantes que tinham permissão para funcionamento até às 11 horas da noite, nos níveis de risco grave e gravíssimo. Esses locais seguem com seus regramentos sanitários, mas não precisam mais fechar as portas antes do horário previsto em alvará. Continua suspenso até 31 de agosto o acesso do público a competições esportivas públicas ou privadas aqui no estado. O regramento para eventos de grande porte ou de massa com mais de 500 participantes também segue o mesmo, com liberação condicionada à avaliação da Diretoria de Vigilância Sanitária e autorização do município sede e da Comissão Intergestores Regional. Outro ponto é a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em espaços públicos e privados, com exceção dos espaços domiciliares. O descumprimento em ambientes fechados implica em multa de R$ 500, sendo o dobro do valor em caso de reincidência. Pois é, aos poucos os serviços sendo retomados aí em todo o Brasil. E a gente volta a falar de vacina. Em Minas, chegou mais um lote com cerca de 380 mil doses de vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O estado está no momento de maior controle do contágio desde o começo da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Minas se encontra na fase de maior controle da pandemia desde o início do ano. A taxa de incidência que mede a circulação do vírus na sociedade caiu 23% nos últimos 14 dias e é a 8ª menor do país. Já a confirmação de síndrome respiratória aguda grave provocada por Covid chegou a 58% na última semana, o menor número desde janeiro. A mortalidade por faixa etária também apresentou uma queda na população com mais de 60 anos. Nas primeiras semanas deste ano, ela estava em quase 90%. Agora, o índice está em 60%. A média de solicitações de internação em leitos de UTI Covid também teve queda de 30,41%. E o tempo médio de espera por atendimento na última semana caiu de 22 para 15 horas. Diante da melhora, a macro-região de saúde Sudeste evoluiu para a onda verde do Minas Consciente. A Norte e a Sul para a onda amarela. Assim, 12 das 15 localidades estão atualmente nas ondas mais flexíveis do plano, ficando apenas 3 regiões ainda na onda vermelha. Atualmente, a ocupação de UTI Covid para a rede pública mineira é de 61% e 70 pacientes aguardam por um leito. O número chegou a 227 pacientes em 10 de junho. E com o avanço da vacinação por faixa etária no estado, o governo de Minas se antecipou e solicitou à Anvisa autorização para a compra de vacinas para imunizar jovens com idade entre 12 e 17 anos. A informação foi dada hoje pelo governador Romeu Zema ao jornal Tribuna. Nós já pleiteamos para o Ministério da Saúde que esse público seja incluído tão logo o público acima de 18 anos tenha o processo de imunização feito. E mesmo que o Ministério da Saúde não concorde, o Estado de Minas está encomendando, já solicitou autorização à Anvisa para adquirir vacinas e está imunizando esse público. Então, tudo indica que nós vamos sim levar adiante essa imunização para pessoas acima de 12 anos. Em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou que vai usar doses remanescentes da Janssen, que é dose única, para imunizar pessoas de 41 anos na capital. A estimativa é que 33 mil pessoas façam parte desse grupo. Em Unai, no nordeste do estado, e Montes Claros, no norte de Minas, a imunização com a aplicação da primeira dose está suspensa devido à falta de vacinas. Mas com a chegada da nova remessa, hoje, a situação deve mudar. E a Ouvidoria do Estado segue atenta quanto às suspeitas de fraudes e irregularidades na vacinação. São 2.682 denúncias. Segundo a ouvidoria, todas as reclamações passam por uma avaliação e depois são encaminhadas para os órgãos competentes. Vamos ver como evolui a vacinação no Brasil, torcendo para que todos os estados, possam vacinar as populações aí de todas as faixas etárias o mais rápido possível.
O nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação, por isso não saia daí, fique com a gente e, é claro, se possível, fique em casa.